Comentando a lição de quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Reconciliando todas as coisas. A teologia cristã ensina que Jesus reconciliou o homem com Deus através de sua morte na cruz. O pecado humano havia criado uma separação entre Deus e a humanidade. Mas o sacrifício de Cristo é visto como a ponte que removeu essa barreira, possibilitando a reconciliação para aqueles que aceitavam a Jesus como Salvador. O sacrifício na cruz trouxe reconciliação por causa dos seguintes motivos. Primeiro, a separação. O pecado, a desobediência a Deus, é a causa da separação entre Deus e o homem. Segundo, a mediação de Jesus. Cristo, como ponte, veio para restaurar esse relacionamento perdido. Ele assumiu a culpa e o castigo pelos pecados da humanidade, morrendo na cruz para pagar a dívida que o homem não podia pagar sozinho. Terceiro, o resultado na cruz. Através de sua morte, Jesus eliminou a inimizade, o pecado que separava o homem de Deus. Quarto, o convite à reconciliação. A reconciliação não é automática. Ela é oferecida a todos, mas só se concretiza para quem aceita o sacrifício de Jesus e busca a Deus em oração e perdão pelos pecados. E quinto, a nova realidade. Com a reconciliação, os crentes podem se aproximar de Deus sem culpa ou medo, sendo considerados parte da família de Deus e tendo acesso ao Pai através do Espírito Santo. Leia Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 20. O que é a reconciliação que ascendeu por meio da cruz e quão abrangente ela é? Quando Jesus morreu na cruz, pagou o preço que a lei exigia pela transgressão e assim abriu o portal da reconciliação da humanidade com Deus. Claro que a paz restaurada dependerá da aceitação desse sacrifício, caso contrário, não acontecerá. Jesus iniciou a reconciliação do ser humano com a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e o apóstolo Paulo escreveu que Deus se agradou de permitir que toda a plenitude habitasse em Cristo para que isto acontecesse. A pergunta que surge é a seguinte: o que significa então toda a plenitude nesse assunto? Significa que Jesus possuía em si toda a eternidade, toda a autoexistência de Deus, todo o poder de criar e recriar e toda a sabedoria para vencer o pecado e a morte através da cruz. A cruz foi transformada de um objeto de vergonha em um objeto de esperança por causa daquele que foi sacrificado ali, a saber, Jesus, nosso eterno reconciliador, que cumpriu o maior propósito salvador, como está em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, o amor resume todo o histórico da reconciliação e nos coloca no nível máximo de aceitação por Deus. Por isso, louvado seja. Em um túmulo na Europa Central, há esta inscrição: ele morreu por falta de reconciliação. Este túmulo pertence a um rapaz que havia trazido vergonha e tristeza a seus pais. Ele continuou vivendo miseravelmente a despeito de suas promessas de reconciliação e da tolerância de seus pais. Por fim, a paciência de seu pai acabou. Numa noite, quando o jovem chegou em casa, bêbado, seu pai, irritado, lhe disse: vá embora e não volte nunca mais. Ao sair por aquela porta, o filho voltou-se e disse: o senhor está falando sério, papai? Não é para eu voltar nunca mais? O pai respondeu: sim, estou. Não quero mais esse escândalo aqui em casa. Aquele moço foi embora e suicidou-se. O pai, triste, nunca perdoou a si mesmo por ter dito aquilo. Ao invés de pronunciar as palavras de reconciliação que seu filho tanto queria ouvir, o pai endureceu seu coração. Felizmente, não é assim que acontece com o nosso Pai Celestial.
Ele está pronto para nos perdoar e nos receber de braços abertos por causa da reconciliação que Cristo comprou na cruz, no momento em que nós nos arrependermos. A reconciliação é o elo de ouro que nos prende a Deus. E que Deus nos abençoe.